Crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês, amém? Estamos aqui para mais uma escola bíblica, vamos aprender juntos a palavra do Senhor e hoje nós vamos falar de uma história que eu acho que todos já conhecem e aqueles que não conhecem já ouviram falar, então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Hoje nós vamos falar de um personagem que foi muito importante para a nova geração da humanidade que se fez lá nos tempos antigos. E aí, vocês sabem de quem eu tô falando? Isso mesmo, eu estou falando de Noé. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Noé, a grande missão que o Senhor deu para Noé, o dilúvio, tá bom? Então, para começarmos, abra uma Bíblia de vocês lá em Gênesis 6:9. Diz assim: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém? Então, assim, vou contar um pouquinho da história da Arca de Noé para vocês entenderem um pouco sobre a história, tá bom? Lá naquela época antiga, né, o Senhor, ele fez todas as coisas. Deus, ele fez o mundo, fez as pessoas e ele fez o homem para ser sua imagem e semelhança. Só que não foi assim que aconteceu, né? O homem, ele se encheu de pecado. E o Senhor, ele não se agradou disso. E o Senhor, ele ficou triste com a humanidade, porque eles eram pecadores, tinha muito pecado, eles não eram obedientes ao Senhor. Mas, no meio de toda essa humanidade corrompida, existia um homem que agradava o coração do Senhor. Esse homem, ele era Noé. Noé, ele era um homem justo, íntegro, ele era obediente ao Senhor, ele confiava no Senhor. Noé, ele era amigo de Deus. Então o Senhor, ele se agradava muito de Noé. Então o Senhor, ele resolveu poupar a vida de Noé e de sua família, porque o Senhor iria cessar aquela humanidade, porque o Senhor estava muito triste com tudo que estava acontecendo, né? Então o Senhor, ele deu uma grande missão para Noé. Ele pediu para Noé construir uma grande arca, porque o Senhor, ele ia mandar muita chuva na terra. Então o Senhor pediu para ele construir uma grande arca, e nessa arca entraria Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e um casal de animais viventes naquela época. E Noé, como um homem obediente, assim fez. Noé, ele começou a construir a arca e ele demorou aproximadamente 100 anos para construir a arca. Pensa, crianças, o tamanho daquela arca. Era gigantesca, era imensa. Mas Noé, ele obedeceu ao Senhor e ele fez a grande arca, assim como o Senhor tinha ordenado. E depois que a arca estava pronta, entrou na arca Noé, a sua esposa, os seus filhos, e o Senhor enviou um casal de cada animal existente naquela época para entrar na arca. A porta da arca foi fechada e o Senhor mandou muita chuva. Choveu 40 dias e 40 noites. Crianças, é muita chuva, não é verdade? E veio o grande dilúvio. A gente chama o dilúvio porque choveu muito, subiu muita água sobre a terra, foi muita água. E depois de 40 dias e 40 noites, a chuva parou, mas ainda assim a água ficou sobre a terra 150 dias. Depois desse tempo,
a água começou a baixar, Noé viu terra, né? E aí desceu da arca. Bom, nós vamos parar nossa história até aqui, porque hoje o grande foco é Noé, não é verdade? Então, o que eu quero deixar para vocês. Noé, a integridade de Noé. O que nós podemos aprender com Noé? Bom, vamos lá. A tia separou algumas coisinhas. Noé, ele servia ao Senhor, né? Ele era obediente, ele era uma pessoa justa, íntegra, ele confiava no Senhor. Então, que nós também possamos ser assim com o Senhor, que nós possamos ser amigos de Deus, assim como Noé foi, que nós possamos ler a Bíblia, que nós possamos orar para ter uma proximidade do Senhor, que nós possamos ser pessoas íntegras, justas, tá bom? Outra, obediência. Noé, ele foi obediente ao Senhor. Quando o Senhor foi lá e pediu para Noé fazer a grande arca, Noé obedeceu. Então, tudo que o Senhor vem falar ao nosso coração para nós fazermos, para a gente seguir aquela palavra do Senhor, nós temos que ser obedientes. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos agradando Deus. Nós estamos vivendo da maneira correta, né? Da maneira que Deus quer que nós vivemos, tá bom? Outra coisa, confiança. Noé, ele confiou no Senhor, porque quando o Senhor falou, Noé, faz a grande arca, o Noé, ele não era experiente em fazer arcas, mas ele confiou no Senhor e ele conseguiu. Então, quando nós tivermos uma missão ou tiver algo no nosso coração que nós desejamos fazer, ou que o Senhor pedir para nós fazermos algo e a gente não se sentir confiantes de realizar aquilo, que nós possamos confiar somente no Senhor. Porque quando o Senhor dar uma missão para nós, Ele nos capacita, não é verdade? Então, que nós possamos colocar e confiar no Senhor. Porque o Senhor, ele vai estar na frente, ele vai capacitar cada um de nós, tá bom? A idade de Noé naquela época, Noé ele tinha aproximadamente 500 anos. Naquela época se vivia muito, né? Hoje nós não chegamos a tanto, mas naquela época as pessoas chegavam a 900 anos, né? Então vivia muito. Quando o Senhor deu a missão a Noé, ele tinha 500 anos. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é que não importa a idade que a gente tenha, ou se vocês são crianças, se aqui é adulto, se não é. Quando o Senhor ele confia numa missão para nós, ele não olha a idade, né? Então, você mesmo sendo criança, o Senhor ele pode usar a sua vida para uma grande missão, para falar da palavra do Senhor para um colega, para um parente. Então, que nós não vamos nos apegar à idade, né? Mas porque o Senhor, ele usa qualquer pessoa de qualquer idade, tá bom? Não se importar com o que os outros vão pensar. Imagina assim, Noé, naquela época que não tinha chuva, construindo aquela grande arca. E as pessoas deviam olhar para ele e falar, nossa, mas o que ele está fazendo, né? Mas ele não se importou. Ele simplesmente foi focado no que o Senhor tinha ordenado para ele, confiou no Senhor e obedeceu o que o Senhor fez. Não importava o que as pessoas estavam falando sobre o que ele estava construindo, mas o que importava para Noé era o que o Senhor tinha pedido para ele. Então, que nós também possamos ser como Noé. Às vezes, as pessoas podem falar alguma coisa, mas aquela criança é assim, é assado. Não me importa, tá bom? O importante é a gente ser obediente à palavra do Senhor. O importante é nós sermos obedientes aos nossos pais. O importante é aquilo que está no nosso coração, é aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Tá bom, crianças? Que nós possamos ser obedientes à palavra do Senhor sempre. Outra coisa, buscar ao Senhor. Por que Noé ele foi poupado e o Senhor poupou não só Noé, né, como a família de Noé? Porque Noé ele buscava o Senhor. Noé ele era fiel.
Então, que nós também possamos buscar ao Senhor, que nós possamos orar mais, que nós possamos ler mais a palavra do Senhor, porque quando a gente busca Deus, ele se aproxima da gente, né? Deus, ele está do nosso lado, Deus, ele está nos acompanhando em todos os momentos. Então, para que a gente possa sentir a presença do Senhor do nosso lado, para que Deus venha falar com a gente, para que a gente venha ouvir a voz do Senhor, nós temos que buscar ao Senhor, não é verdade? E você é capaz. Assim como Noé foi capaz de fazer uma grande arca sem nunca ter tido experiência nenhuma, nós, eu, a tia aqui, vocês aí, o papai de vocês, a família de vocês, os amigos de vocês, todos nós somos capazes de fazer a obra do Senhor, de fazer aquilo que o Senhor preparar para nós. Não é verdade? Então, nunca se sintam incapazes. Eu não consigo, eu acho que não vai dar. Não, que nós possamos focar, né? E cada vez que a gente achar que não vai dar ou que não consegue, que nós possamos colocar o Senhor na frente das coisas. Porque Noé, ele não era experiente, Noé, ele não sabia fazer arca, né? E o Senhor escolheu Noé, pelo que o Noé era com o Senhor, para construir a grande arca. E ele conseguiu com certeza porque o Senhor estava guiando ele, né? Quando a gente coloca o Senhor na frente de todas as coisas, o Senhor, ele nos guia, não é verdade? Então o Senhor, ele nos capacita, o Senhor, ele nos guia, o Senhor, ele vai nos conduzindo. E assim foi com Noé. E por último, a tempestade. Noé, ele passou por uma grande tempestade, né? Que foi o dilúvio. Provavelmente naquele dilúvio a arca ia para lá, ia para cá, não é verdade? Mas o Senhor, ele estava ali com Noé. Quando o Senhor, ele pediu para Noé fazer a grande arca, e o Senhor tinha esse plano de salvação para a vida de Noé, e para recomeçar uma nova humanidade, o Senhor, ele estava o tempo todo ali com Noé. Então, mesmo que vocês estejam dentro de uma tempestade, ou se vocês estiverem com alguma dificuldade, algum problema, o Senhor, ele está com você. O Senhor, ele está com cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Então, não entristeçam, não fiquem desanimados, porque mesmo dentro da tempestade, o Senhor, ele está conosco. E o que nós temos que fazer? Buscar ao Senhor. E mesmo que a gente não esteja em tempestade nenhuma, nós devemos buscar o Senhor, para quando a tempestade chegar, nós estarmos firmes, nós estarmos confiantes que o Senhor, ele está ali cuidando de cada um de nós. Tá bom, crianças? Bom, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado sobre a historinha de Noé. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o que a história de Noé pode trazer para a gente nos dias de hoje, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Agora eu vou fazer uma oração, vou pedir para vocês colocarem a mãozinha no coração de vocês e para fechar os olhinhos, tá bom? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por essa aula. Obrigada, Jesus, pela vida de cada uma das crianças, Senhor. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar falando a tua palavra, que nós possamos aprender cada vez mais do Senhor, que nós possamos, Pai amado, trazer das Escrituras aquilo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos aprender, Senhor. Que possamos ser como Noé, Jesus, obediente, fiel, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos, Pai, ser obediente à Tua palavra, à Tua obra, e que o Senhor possa usar cada um de nós, Pai, para fazer aquilo que o Senhor queres em nossas vidas, Senhor. Que possamos falar do Senhor para os nossos amigos, para nossos familiares, e sem, Pai, que nós possamos colocar o Senhor na frente de todas as coisas, papai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, crianças. E que nós possamos nos encontrar na próxima aula. Amém? Beijo.